E aí, qual que é a ideia da gente estudar o próximo conteúdo que foi estruturas condicionais? Porque parte dessa hipótese, né? Será que todas as vezes eu vou implementar algoritmos que vão ser executados, que todas as instruções vão ser executadas obrigatoriamente? A resposta é não, né? Por isso que a gente estuda estruturas condicionais, porque eu posso permitir, dar uma possibilidade para o meu algoritmo de tomar uma decisão, de fazer uma seleção de uma ou mais instruções que possam vir ser executadas ou não, né? Então, deixa eu colocar aqui, estruturas condicionais. Estruturas condicionais estão relacionadas, né, a possibilitar aos nossos algoritmos que algumas instruções sejam executadas ou não, tá? Então, vou colocar aqui, ó, tomada de decisão, o que mais? Fluxo, né? Fluxo de execução do algoritmo, né? Influenciam no fluxo de execução. E, além disso, né, vimos também, de forma geral, né, a sintaxe, e além dos tipos, né? Então, tem lá, estruturas condicionais simples. A gente viu de um jeito, eu vou propor uma nova forma, tá? A gente viu assim, que a estrutura condicional simples, né, ela tem a seguinte sintaxe: se, uma condição aqui, entre parênteses, então, e aí a gente colocava aqui, né, uma instrução, vou colocar assim, né, uma ou mais instruções que eu quisesse que fossem executadas aqui, que fizesse parte aqui dessa estrutura condicional, né? E eu colocava aqui fim C, né? Só para padronizar, eu gostaria de propor uma mudança, até porque eu não sei se tem alguns alunos novos aqui na turma, né? Eu gostaria de mudar um pouco o layout dessa sintaxe da seguinte forma, né? As palavras reservadas permanecem, mas ao invés de deixar dessa forma, eu gostaria de colocar aqui, ó, o início e o fim, tá? Só o fim. Você pode colocar o fim C, manter do jeito que estava, né? Colocar assim, ó, fim C do jeito que estava, mas eu gostaria que você adicionasse nos algoritmos esse início, até para facilitar na compreensão, tá? E aí, na sequência, vimos também as estruturas condicionais compostas, né? Tá, antes de eu explicar as estruturas condicionais compostas, deixa eu explicar a sintaxe aqui da simples. Basicamente funciona assim: se a condição que está entre parênteses, né, onde essa condição, vimos também que ela pode ser resultado, né, na verdade isso aqui vai devolver um valor lógico. O que é um valor lógico? É um valor que pode ser verdadeiro ou falso, né? De onde que pode provir esse valor lógico? De operações relacionais, que a gente viu aqui em cima, que são envolvidas, né, que envolvem operadores relacionais e dois valores, né, operação de comparação, de igualdade, né, e também podem provir de operações lógicas, que foi o caso dos operadores lógicos que a gente viu aqui em cima também, né, utilização de a composição de operações relacionais unificadas com os operadores lógicos e, ou, né, então uma condição, ela devolve um valor lógico, verdadeiro ou falso. Se essa condição devolver um valor lógico verdadeiro, então tudo que tiver delimitado pelo início e fim será executado. E aí na sequência o meu algoritmo continua, né, o seu fluxo de execução. Tá, e se o conteúdo da condição me devolver um valor falso? Se devolver um valor falso, o que vai acontecer? Tudo que está delimitado pelo início e o fim será ignorado. Tá? Simples assim, né? Então aqui na estrutura condicional simples eu tenho essa situação, né? Como se o meu algoritmo viesse sendo executado aqui, e aí chega nessa análise da condição, ele tem duas possibilidades. Uma, se for verdadeiro,
Ele executa as instruções aqui, chega no fim, né? E o algoritmo continua sua execução, certo? Agora, se for falso, o que vai acontecer? Todas essas instruções serão ignoradas e o algoritmo vai pular, né, como se fosse um jump aqui, para a próxima instrução depois do fim ou do fim C. Né? Beleza? Então esse é o cenário até o momento. Tá, daí como que seria a estrutura condicional composta? É basicamente a complementação da simples, né? Diferindo que, deixa eu ver se eu consigo colocar uma outra cor aqui. Diferindo que na composta eu coloco o senão. Senão, início, instruções, né? E o fim. Aí aqui a gente também a gente não utilizava o início, né? Mas eu gostaria de deixar bem evidente até para facilitar na construção dos nossos algoritmos, tá? Fim. Aí aqui normalmente era o fim C ou vou colocar aqui fim C ou fim senão, né? Só para a gente padronizar, vamos deixar só fim, tá? Porque daí o senão tem o início e o fim, o C tem o início e o fim, e aí fica tudo bonitinho, né? E aí, o que muda aqui com a estrutura condicional composta? Eu também tenho o meu algoritmo sendo executado antes de chegar na estrutura condicional, no caso aqui vai ser a composta, né? Deixa eu deixar colocado aqui. A simples vai ter esse formato e a composta vai ser o que eu tinha na simples mais essa parte do senão, né? Então, na composta vai funcionar assim. Eu tenho até a parte as instruções algoritmas sequenciais até a condição. Aí eu chego na condição e avalio. Se o conteúdo da condição me devolver um valor lógico verdadeiro, então serão executadas tudo que está delimitado pelo início e o fim dessa parte aqui, né? Beleza? Caso contrário, ou seja, se for falso, serão executadas, né? Vou colocar aqui em vermelho. Serão executadas todas as instruções que estão delimitadas pelo início e o fim, mas da parte do senão, né? Então, vai acontecer isso, que é exatamente isso aqui, né? Tá, e aí depois, né? Depois o meu algoritmo segue ao fluxo, né? Continua sua execução no fluxo normal, né? Se tiver mais coisas aqui para frente, o meu algoritmo continua, tá? Então, essa é a diferença básica, né? Na verdade, a composta é a complementação da condicional simples. Na simples, só tem uma opção, né? Ou o meu algoritmo vai executar essas instruções, ou o meu algoritmo não vai executar as instruções. Então, meu algoritmo vai ter esse fluxo aqui, né? Vai vir para cá e vai fazer isso. Ou executa ou não executa as instruções delimitadas pelo início e o fim da parte do si. Já na condicional composta, ou meu algoritmo vai executar as instruções da parte do si, se for verdadeiro, ou ele vai executar as instruções da parte do senão, caso a condição do si for falsa. Então, com a condicional composta é uma ou outra, né? Vou colocar aqui, ó, um bloco ou outro. Já na simples, ou executa ou não executa o bloco. Tudo bem? Do si, né? Tá? Tá, e aí como que ficaria toda essa implementação com C, né? Só pra gente continuar. Eu vou fazer a tradução logo aqui ao lado, tá? O C é o if, né? Não é if, não. If, né? Condição, entre parênteses. Ou então, automaticamente, então o início automaticamente substituído pelo abre chaves. Instrução 1, ponto e vírgula, instrução 2, ponto e vírgula, assim sucessivamente. Fecha chave, né, correspondendo ao fim da parte do si. Isso seria somente a condicional simples, né? Essa parte aqui.
Essa parte aqui é somente condicional simples, certo? Já a composta, né, como que ficaria? Else, abre chave, instrução 1, instrução 2, instrução 3 e fecha a chave. Então, como se fosse isso aqui, né? Uma coisa englobando a outra. Certo? Então, basicamente, o início e o fim são representados pelo abre-chave e fecha-chave de forma similar. O então, o início, né? Essas duas coisas aqui. E o fim, ou fim C, são representados pelo abre e fecha-chave, respectivamente. Tá? Uma coisa que sempre perguntaram, sempre tiveram dúvidas, né? Eu posso colocar uma estrutura condicional dentro da outra? Sim. Uma estrutura condicional encaixada, né? Alinhada? Posso. Desde que estejam respeitando corretamente a sintaxe, né? O que é respeitar corretamente a sintaxe? Se for uma estrutura condicional simples, tem que ter o if, a condição, entre parênteses, abrir e fechar chaves para representar onde que está começando e terminando o bloco dessa estrutura condicional, e o mesmo vale para o else. Uma outra coisa, um erro bem comum, né, de alguns de vocês. Alguns de vocês estavam colocando o senão acompanhado de uma condição, por exemplo, else, uma condição aqui, e um abre-chave, executando como se fosse, né, uma estrutura condicional simples. Isso aqui tá errado, tá? O else não acompanha condição, tá? Ó, senão barra else não acompanha condição. Desse jeito que eu acabei de colocar aqui, tá? Agora, se me falarem assim, ah, tá, mas eu posso colocar uma estrutura condicional dentro do senão? Aí tudo bem, aí eu posso colocar algo do tipo assim, else, né, supondo que eu tenha algo lá em cima, né? Else, abro chave corretamente, né? E aqui dentro eu posso colocar um if com uma condição, abrir, colocar as instruções, fechar o if, colocar mais instruções aqui, fazendo parte do else, e depois fechar esse else. Aí, isso aqui, beleza, tá certo. Tá? O que eu não posso é colocar o else com uma condição, assim. Tá? Isso aqui tá errado. Beleza?